Hoje a gente vai falar um pouquinho do Gâteau Opéra. Vocês viram que eu fiz aí ele, né, durante essa semana. Então eu vou contar um pouquinho de como ele foi criado, né, e também como é que são, o que representa, né, um gâteau opéra, quais técnicas e quais preparos que representam o Gâteau Opéra, como a gente fala em francês. Perdoem o meu francês mais ou menos. Então, a origem, como muitos doces, né, de muito antigamente, é incerta, tá? Tem o Gavillon que em 1955 ele diz que ele criou o bolo Opéra, fazendo em formato, né, quadrado, mostrando as camadas, fazendo esse bolo de chocolate e café, né? Ele tinha uma bebida alcoólica também, normalmente é o Grand Marnier, que é um licor de laranja, né? E dando uma pausa no vídeo para te lembrar de já se inscrever no canal e ativar as notificações para você não ficar de fora de nada novo que eu vou trazer aí sobre o mundo da confeitaria francesa. Ele trabalhava no Ritz Hotel, né, naquela época. Hoje ainda existe, né, o Hotel Ritz, claro, é muito antigo e tem uma parte, né, do hotel, ou na verdade o que eu visitei foi um local separado, né, uma patisserie, onde eles vendem os doces, né, e essa patisserie hoje é dirigida pelo François Perret, um chefe confeiteiro também, que eu gosto bastante, tem um livro dele, inclusive. Então, naquela época, o Gavillon trabalhava lá e a sua esposa deu o nome de Opéra, então, para esse bolo em camadas, né, camadas amostra, né, e em homenagem aos cantores, enfim, que iam no estabelecimento. Porém, o filho dele trabalhava na Delayotte, né, que é uma patisserie muito antiga também francesa, não cheguei a conhecer essa. E algumas bibliografias dizem que, enfim, foi ele que criou nessa patisserie e não o pai. Depois disso, 5 anos mais tarde, em 1960, Gaston Lenotre diz também que foi ele que criou o Opéra. Enfim, estamos aí entre três criadores, né? Mas, independente disso, vamos falar um pouquinho sobre como foi criado, como foi composto, na verdade, né? Composta essa receita, tá? Então, começamos pelo biscuit Joconde, né? O biscuit Joconde é uma massa... Normalmente, quando a gente fala biscuit, né, na confeitaria francesa, são massas fininhas, onde a aeração delas é mecânica, né? Não há uma aeração química formada, não há fermento normalmente químico adicionado, é só a aeração dos ovos que vai dar esse volume para as massas, né? Então, quando a gente fala de biscuit, normalmente são massas assim, com ou sem gordura, mas normalmente sem adição de gordura. Então, nós temos vários biscuits na confeitaria francesa. Alguns deles funcionam melhor para massas mais fininhas, né? Normalmente, quando a gente vê bolos e doces da confeitaria francesa, eles são mais baixinhos, mais fininhos. Mas não quer dizer que a gente não pode fazer massas, né, e bolos mais altos com os biscuits, né? Então, o Joconde, que é um que eu inclusive ensino a usar em bolos um pouquinho mais altos, só que ele é uma massa um pouco mais pesada porque ela é feita a partir de bastante farinha de amêndoas. A porcentagem de farinha de amêndoas é muito maior do que a de trigo, né? E a gente tem um pouquinho de manteiga, muito pouca manteiga também. Então ela fica uma massa mais densa, né? Ela realmente funciona melhor para bolos mais chocolate, né? Como café, com esses sabores, né? Chocolate amargo, sabores mais pesados, vamos dizer assim, né? Mais intensos. Então essa é a primeira parte do Opéra. Outros biscuits que a gente pode falar aí da confeitaria, o Savoie, né? O biscuit à la cuillère. Temos biscuit chocolat, né, com massa de chocolate. Que mais? Temos alguns biscuits aí na confeitaria francesa. Normalmente o que a gente utiliza para montar os bolos são os biscuits, tá? Então, basicamente é isso aí, o biscuit Joconde, né, como eu falei. E ele é molhado, né, uma das características do Opéra é ele ser molhado aí com calda de café, uma calda de café forte. Então eu fiz uma calda de açúcar, né, normal, com café solúvel. Normalmente é utilizado café até em grãos,
né? Mas eu usei o solúvel. E vamos aí pra frente. Depois disso, o que vai? Vai um creme de manteiga. E aí vem, colega, o creme de manteiga. Aí o creme de manteiga, tá? Também conhecido como buttercream. Hoje a gente pode... Já tem vários, né? Vários tipos de buttercream. Só que eles vêm de 3 bases, né? De 3 cremes de manteiga base, né? Na confeitaria francesa, que a gente vai encontrar essas três variações de creme de manteiga, para onde, né? A gente foi criando os outros tantos que existem por aí. Que é o creme de manteiga a partir de merengue italiano, certo? Creme de manteiga a partir da pata bombe, que é com ovos inteiros, né? E o creme de manteiga a partir do creme inglês, certo? Aí a gente também teria um que a gente pode chamar também de um creme de manteiga ou mousseline, ou creme de manteiga alemão, que é a partir do creme pâtissier. Mas na área das bases, né? A partir das bases são esses 3. Então, os 2 mais usados, amplamente usados, são o creme de manteiga a partir da pata bombe, ou buttercream francês, e o creme de manteiga a partir de creme inglês. E foi esse que eu utilizei no meu opéra, tá? A gente precisa entender que o creme de manteiga na confeitaria francesa, ele dificilmente é utilizado como cobertura. Ele até é, mas é bem difícil, tá? Por exemplo, o gâteau mocha, né? O bolo mocha de café, ele é coberto com recheado e coberto com o creme de manteiga francês, né? Então, o italiano é bem difícil eles utilizarem, né? Eu já tive vários livros, bibliografias, e eu não vi praticamente usar nenhum. O suíço menos ainda, tá? Porque levam muito em consideração o sabor, né? Então, esses outros 2 buttercreams são muito mais saborosos. E eles são basicamente usados como recheio, que podem ser cobertura também. Então, o creme de manteiga a partir do creme inglês, ele pra mim é o mais saboroso, mais delicioso, e eu não troco ele por nada, né? E eu uso ele como recheio e cobertura também. Inclusive eu ensino ele no Dominando a usar como cobertura. Fica maravilhoso. Depois disso nós temos a ganache, né? Uma ganache de chocolate amargo, né? Eu utilizei uma ganache de chocolate 60%, bem lisa, bem emulsionada, que é pra, né, ficar... ter mais tempo de validade, né? Ser mais cremosa, não dar sensação de gordura na boca. Uma ganache bem emulsionada e com a técnica de aperfeiçoar a emulsão vai resultar num preparo assim, né? Só vantagens, vamos dizer isso. E por cima é utilizada normalmente uma glaçagem, né? Uma glaçagem de chocolate, mas eu usei a própria ganache e aí eu cobri. Eu acabei não fazendo a glaçagem, eu cobri direto com a própria ganache, né? Ela faz camadas, né? De biscuit Joconde, creme de manteiga, ganache, biscuit Joconde, creme de manteiga, ganache, e finaliza com essa cobertura, né? Eu finalizei com a própria ganache e também com o stencil, né? O stencil para decorar. Quando a gente tem, às vezes, algumas dúvidas, ou tá iniciando, ou falta ideias, né? Para decorar, para finalizar bolos, o stencil é uma boa saída, né? Ele normalmente deixa o trabalho bonito, limpo, bem feito. A gente não precisa, né, ficar horas ali quebrando a cabeça e tal. Vou colocar uma folha de ouro se quiser, enfim, dá pra colocar uns pedaços até de... às vezes até um café em grãos por cima, né? Enfim, pra essa decoração aí, poderia fazer isso também. Então, não precisamos, né, quebrar a cabeça com isso. Normalmente ele é escrito, Opéra em si.